Fala galera, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de começar esse vídeo, eu peço a você deixar aquele likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal também para a gente crescer cada vez mais. Peço também que você comente e compartilhe esse vídeo aqui, beleza, galera? Vamos estar falando daquela partida horrorenta que o Vasco fez ontem, né? Lá em São Januário. Tô tentando dar uma descansada aqui, tô tentando dar uma aliviada na minha mente, porque o Vasco não permite, né? A gente fica extremamente puto de ver a maneira que o Vasco joga. Então deixei passar de ontem para hoje para não estar falando merda e tomando processo, né? E também, né, esfriar a cabeça agora para poder falar com vocês aqui. Enfim, vamos lá. Vamos estar falando desse time horrível que o Vasco tem aí. Na verdade nem ruim, os caras estão de má vontade, eu acho. Mas vamos lá. O Vasco começou a partida nos primeiros 10 minutos querendo mostrar alguma diferença, né, entre o Vasco do Rafael Paiva e o Vasco do Felipe. E no decorrer da partida, depois desses 10 minutos, a gente viu que as coisas não iam caminhar da maneira que a gente esperava que fosse. A gente esperava uma melhora e isso não aconteceu. A gente acabou indo mal o restante da partida, a gente não conseguindo acertar um passe de meio metro. Impressionante como é que o Vasco não consegue fazer o mínimo, né? Não sei se a cabeça dos caras já estão no próximo ano, não sei se eles já estão sabendo quem tá jogando de titular já sabe que não vai ficar e tá fazendo corpo mole. Enfim, não dá para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo, que a gente consegue ver, é que os resultados não estão vindo em desempenho menos ainda, né? Vontade menos ainda, a gente não está vendo isso, né? Mas enfim, o Vasco veio, né, para cima do Atlético Goianiense, não conseguiu fazer uma boa partida, foi dominado alguma parte do jogo, apesar de ter tido mais posse de bola. O Atlético Goianiense foi muito mais, como é que se diz? Foi muito mais eficiente do que o Vasco. Isso causou a gente tomando o nosso gol na partida, nosso primeiro gol na partida. Com isso o Vasco ficou atrás e começou a tomar o desespero. Muito chutão, muita bola na área sem direção, enfim. Tudo muito esquisito, né? Partindo do Vasco. Foi pro intervalo, obviamente muito vaiado pela torcida, muito questionado pela torcida. Nenhum jogador do Vasco falou antes do segundo tempo. E diga-se de passagem, nem depois, né? Mas o fato é que a gente foi muito mal já para o intervalo, perdendo de 1-0. O Vasco voltou com algumas mudanças, né, que até surtiram um pouco de efeito. O Vasco entrou um pouco mais, pelo menos na vontade, nos jogos, né? Como não vinha acontecendo nos últimos jogos. E tomamos aí acabamos tomando o segundo gol, né? E aí foi desespero, né? Porque aí a gente já imagina que já estava tudo jogado, tudo esquisito. E a gente acabou, né, perdendo um pouco a linha, perdendo um pouco a rédea do jogo, né? O Vasco começou a trocar uns passes muito nada a ver. Eu não sei o que passa na cabeça desses jogadores, que eles não conseguem fazer um passe de lado e quer curvar a bola, ficar cruzando ela, tocando a bola de tudo quanto é lado, não é muito legal, né? A gente acabou tomando esse segundo gol e isso colocou o Vasco à prova. O Felipe fez algumas trocas que fizeram efeito, né? Colocando o Maxime e o Alex Teixeira, que acabaram decidindo o jogo por nós, né? Livrando a gente de um vexame maior, que assim, a derrota para o já rebaixado Atlético Goianiense, né? E isso, aí fica a dúvida: Alex Teixeira não entra por causa de quê? Porque ninguém quer colocar ele mesmo ou porque ele tá muito mal, né? Porque você vê ele entrando, apesar dos outros jogos ele ter entrado um pouco com sono. A gente tem que ser honesto, tem que falar também que não tinha um tempo bacana e uma posição bacana para ele jogar também. Ontem ele foi jogando um pouco mais pelo meio, mais pro ataque, rendeu. Tanto é que ele deu um passe pro gol, pro gol do Maxime, e depois acabou fazendo outro gol. Então assim, a gente fica questionando as escolhas dos treinadores. Tanto do Ramon Dias, que passou por aqui, que tá botando o Corinthians lá em cima, quanto do Rafael Paiva, que também não colocava ele, o Português, muito menos, né, cara? E a gente fica aí de refém desse time. A pergunta que fica é a seguinte: como é que vai ser daqui pra frente? Que a gente passa um final de semana assim reflexivo, né?
Tô feliz, né, pela vitória do Botafogo na Copa Libertadores, né? Meu irmão é botafoguense, né? Um abração pro meu irmão, um beijo pro meu irmão aí, Thiago, né? É, botafoguense, feliz por ele, feliz pelo Botafogo, mas e o Vasco, Pedrinho? É essa que é o questionamento que a gente tem que ter. E o Vasco? Quando que o Vasco vai voltar a ser campeão de uma Libertadores, a estar disputando uma Libertadores? Porque assim, a gente sabe que para ser campeão a gente necessita, né? A gente necessita disputar os títulos, né? Tá lá em cima sempre disputando. Porque disputar, ganhar ou não, você tem que estar lá em cima. Se você não estiver lá em cima, você não vai saber o que você tem que fazer. Se você vai ganhar, se você vai perder, não tem como. Agora, se você entrar, se você defender uma manutenção, uma Série A, pro Vasco é muito pouco, Pedrinho. É muito pouco. Eu vou em cima de você, cara, porque você é o presidente hoje e eu acho que não tem que ter desculpa de antigo, não foi a gente que fez, tá? A gente sabe disso. A gente sabe que a gente sabe até onde tem a sua responsabilidade, a sua culpa nisso. A gente sabe até onde tem. Mas aqui pra frente é contigo. E aí? A gente vai classificar para uma Copa Sul-Americana, porque a Libertadores foi pro saco. O empate de ontem a gente não tem chance mais de chegar numa Libertadores, numa pré-Libertadores. Né? Se fosse dia 9 ainda sonharia um pouco, mas não é dia 9, é dia 8, né? E aí? Como é que faz? A gente vê um Cruzeiro que virou SAF, 2 ou 3 anos aí, já se colocou no final de Sul-Americana, já tá indo pra Libertadores. O Botafogo que virou SAF há 2 anos, já comemorou a Libertadores, provavelmente vai estar comemorando o Campeonato Brasileiro daqui uns dias. E o Vasco, Pedrinho? Eu sei que tá rolando, já envia sua entrevista várias vezes. Eu vi que ela tá, que você falou que a gente tá numa reconstrução. Obviamente que o torcedor do Vasco não suporta mais escutar em reconstrução, né? Mas a gente sabe que a reconstrução precisa acontecer, a gente vai te apoiar para isso. Mas o investidor, faz um favor pro torcedor, corre com isso. Corre com esse negócio de investidor aqui pra gente consiga fazer algo diferente pelos próximos anos aí. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu!